se liga só, o Correio Manhã conversou com pais que estavam revoltados no hospital Arlinda Marques. Mas por quê, João? Isso foi ontem à tarde. Eles denunciaram que passaram horas e horas esperando por atendimento para os filhos deles. Vamos conferir o que eles disseram sobre essa denúncia e também esse descaso na tela. Aqui no complexo pediátrico Arlinda Marques, uma situação simplesmente caótica nesta quarta-feira. Muitos pais ligaram para a TV Correio para fazer uma denúncia do atendimento aqui do hospital, do atraso, na verdade, deste atendimento. Pais que relataram que desde cedo estavam aqui com seus filhos, desde manhã, e até agora não conseguiram ser atendidos. Está com 38 ainda graus de febre aqui, foi trocada a pulseirinha da verde para amarela e ele está aqui ainda até agora. Ninguém chama no painel o nome dele. Aí ela diz, a gente vai trocar, mas às vezes não significa que seu filho vai ser atendido. E se der uma convulsão, como é que meu filho vai ser atendido? Eu estou aqui pela saúde dele, que eu quero a saúde dele, eu estou querendo resolver a situação, mas não tem ninguém que resolva o meu problema. É complicado aqui, a situação está demais. Teve gente aqui desde de manhã que veio ser atendido agora. Minha gente, isso é irresponsabilidade, isso é desumano com as crianças. Isso não pode acontecer. Eu cheguei aqui de 3 horas da tarde, já estava cheio de gente, estava mal bagunça. Até então eu fiquei calma, esperando ser atendida. Só que agora já está indo para as 7 horas da noite, minha filha não foi atendida, minha filha está com dor, é diabética, precisa tomar remédio, até agora nada. Falei com a assistente social, nem para minha cara a assistente olhou, só uma que falou comigo, entendeu? Eu acho isso um absurdo. Olha só, ainda na saúde, os profissionais estão alertando para o aumento de síndromes respiratórias, principalmente em crianças. O alerta é de março a junho, né? Período que a gripe e outras doenças ficam mais comuns. E isso pode ser o resultado ou que resultou o que a gente viu no Arlinda Marques ontem, aquela super lotação. A Glaucinha Araújo, ela tá lá e fala com o médico justamente sobre isso. Oi, Glaucinha, mais uma vez. Fala, minha querida, isso tem a ver com a superlotação de ontem, essas síndromes respiratórias, o aumento de casos, Glaucinha? Oi, João, a gente veio saber isso também, viu? A gente vai conversar agora com Ariano Brilhante, ele é pediatra e diretor técnico do complexo aqui do Arlinda Marques. Bom dia. Ontem a gente viu agora uma matéria de Oscar Xavier, mostrando que aqui tinha muita gente aguardando atendimento, muitas crianças. O que aconteceu? Em decorrência desse aumento da síndrome gripal? Bom dia. Na verdade, é esperado nessa época do ano, todos os anos, depois do período de março, realmente os números de atendimentos aumentam expressivamente. Não só aqui no hospital, mas em toda a rede infantil, hospitais públicos, particulares, por conta desse aumento das síndromes gripais. Acontece que esse aumento muitas das vezes excede a capacidade do próprio hospital. Estava funcionando em plena atividade, certo? Tinha médicos atendendo em todos os consultórios, mas a quantidade de atendimentos é esperado que seja bem maior e isso implica em tempos de atendimentos um pouco mais prolongados do que o habitual mesmo. Agora mesmo eu passei por lá, João, e estava tranquilo, não tinha nenhuma superlotação, estava bem tranquilo agora no início da manhã. Por isso é que a gente agora começa a falar exatamente sobre as síndromes gripais. O que é que acontece? Essa mudança de temperatura, por que as crianças adoecem tanto nesse período? É bem marcado assim que no período de março a junho existe um aumento na circulação do próprio vírus, é a temporalidade da circulação do vírus. E ainda coincide com a reentrada das crianças na escola depois das férias escolares. Então, as crianças que nunca tinham entrado na escola acabam por ter contato com outras crianças, acabam também aumentando aquela circulação em si. Então, criança que vai para a escola acaba sendo criança que fica mais doente, né? Então, tudo isso é um somatório de fatores que acaba implicando nesse aumento expressivo nessa época do ano. E o que é que a gente pode fazer para evitar isso? Porque a gente sabe que existem vitaminas, existem muitas coisas que a gente pode fazer, mas o que é certo mesmo? O que é certo são as coisas simples e básicas, certo? Primeiro é sempre manter a vacinação em dia, certo?
As crianças elas têm a oportunidade de serem vacinadas para pneumonia a partir dos 2 meses, mas também para a influenza e para a Covid-19 a partir dos 6 meses. E essas são as principais doenças que acometem essas crianças nesse período do ano. Então, sempre manter as vacinas atualizadas é o primeiro passo. O segundo passo é proteger as crianças no sentido de mantê-las sempre distante de outra criança que esteja doente, até mesmo dentro de casa, tentar separar um pouco os irmãos e também evitar o contato com os adultos que também estejam doentes por acaso, certo? São as coisas básicas, mas além disso tem alimentação saudável, manter a criança sempre hidratada, oferecer bastante água, manter aquela higiene nasal, né, de uma lavagem nasal, são coisas que ajudam muito e muitas vezes até evitam um atendimento, evitam uma busca a uma unidade de saúde, né? E quando é que eu devo procurar uma unidade de saúde? Pronto. Esse ponto é bem importante, porque aqui a gente é um hospital, né? A gente tem que tratar realmente dos casos mais urgentes, que precisam da maior atenção. Nesses casos, eu acho super importante a gente orientar os sinais de alarme. Esses sinais de alarme, eles são o que deve orientar o pai de buscar uma unidade de saúde ou buscar um hospital. No caso dos sinais de alarme, a gente tem importante o desconforto respiratório, que é aquela dificuldade para respirar. Você nota a criança respirando mais rápido, respirando ofegante, uma febre mais prolongada, certo? Ou uma criança que esteja muito sonolenta, que não aceita nem alimentos, nem líquidos. Nesses casos, são as situações que se deve vir ao hospital. Quando não tiver isso, que seja uma febre que está ali tranquila, uma diarreia, a criança que ainda aceita a alimentação, está só com o nariz congestionado, alguma tosse, nesses casos dá para procurar uma consulta na unidade básica de saúde, uma consulta ali na própria região e evitar a demora que vai ser o atendimento no hospital, porque o hospital deve se guardar para os casos realmente mais graves. Então, falando nisso, o que é que o hospital está fazendo nessa questão de se preparar para essa demanda tão grande, para evitar tanta espera dos pais e reclamações? Certo. Primeiro, a gente expandiu o horário de atendimento, a quantidade de médicos que está atendendo, certo? A gente também está se planejando para uma certa ampliação da estrutura física. Já temos mais leitos disponíveis, certo? Desde o ano passado, para atender essas síndromes gripais. Desde o ano passado foram implementados 24 novos leitos. Além disso, foram feitas melhoras no laboratório para ter resultados de exames mais rápidos quando forem necessários, certo? Tem equipe dedicada somente aos casos mais graves na sala vermelha. A gente está aumentando o giro de leitos, então todas as crianças que chegam aqui, que precisam ser internadas, elas não esperam mais do que um dia para serem internadas no seu leito, seja de UTI, seja de sala vermelha, seja de enfermaria também. Muito obrigada pela entrevista. Por nada, eu que agradeço. Vamos ter aquela dica aí do médico em relação a quando procurar um atendimento. Primeiro procura nas unidades de pronto atendimento e depois, se for encaminhado para o Arlinda Marques, que atende a todo o estado, aí é que você vem, tá certo? Não vem assim com os primeiros sintomas não, porque acaba que você vai ter que esperar. A gente compreende muito porque os pais ficam desesperados em relação quando vê a criança doente, mas aí procura antes esses outros serviços, porque esperar não é bom não, né, gente? Eu volto contigo aí, João. E ver o filho da gente doente dá uma agonia, dá um desespero, por isso que eu entendo esses pais aí, também entendo a direção do hospital. Obrigado, viu, Glaucinha? Obrigado. Um abraço também para o nosso convidado, viu?